Meus queridos irmãos e irmãs, dando continuidade ao trecho do Evangelho de São João, capítulo 6, aqui nós encontramos o discurso eucarístico de Jesus. Jesus vai se apresentar aos discípulos e para todos como o pão da vida, o pão verdadeiro, o pão descido do céu. Na verdade, que pão é este que Jesus fala? Como é que podemos comer da sua carne e beber do seu sangue? Todas as vezes que nós nos aproximamos da mesa eucarística, do banquete eucarístico, ao recebermos a Sagrada Comunhão, o pão e o vinho consagrados, aqui nós comungamos o corpo e o sangue de Jesus. Interessante aqui no trecho do Evangelho, Jesus então diz: em verdade, eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Interessante, Jesus aqui nos chama a fé, a uma fé íntegra, a uma fé verdadeira. Precisamos ter fé, precisamos acreditar. Se nós não cremos na Eucaristia, se nós não cremos nos sacramentos, em quem então vamos crer? Será que cremos em Deus? Se não somos capazes de crer no sacramento que nós vemos no altar? Então Jesus diz aqui: olha, eis aqui o pão que desce do céu, o pão verdadeiro, o pão que vem do céu. E Jesus diz: quem dele comer nunca morrerá. Não se trata aqui da morte física, mas se trata da morte espiritual. Quem participa da Santa Missa, quem participa da Sagrada Eucaristia, que participa do corpo e do sangue de Cristo, do pão da vida, Jesus então diz: este terá vida e vida em plenitude, vida em abundância, vida eterna. Ou seja, nós não morremos, mas nós temos a nossa vida continua na dimensão da eternidade. Jesus diz ainda: e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Como é então que nós podemos participar da carne do Filho de Deus? Como é que podemos comer do seu corpo, da sua carne e beber do seu sangue? Na verdade, por meio do sacramento. Uma forma tão simples, a instituição feita por Jesus. Ele pega um pedaço de pão, um pouquinho de vinho, não é? Aqui está o meu corpo, aqui está o meu sangue. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Então, na verdade, meus irmãos e irmãs, eis aqui o grande poder de Deus, o grande milagre e o milagre da fé. Quando nós nos aproximamos para receber o sacramento da comunhão, é preciso ter fé e ao mesmo tempo saber que esse pão que eu estou recebendo não é um pão comum, não é aquele pão que eu compro na padaria, mas nessa pequena hóstia, trigo, aqui está a presença real de Jesus. Por que isso? É porque o Papa quer? É porque o Padre quer? Não! É o próprio Jesus que fez assim. Ele fez dessa forma. Foi esse meio, esse caminho que ele achou, que ele encontrou, escolheu, para que todos nós pudéssemos comungar, ou seja, comer da sua carne e beber do seu sangue.
E quem comer da minha carne e beber do meu sangue, esse então tem parte comigo, é um discípulo meu. Aí nós vamos encontrar no versículo 66 do mesmo capítulo 6, que vai dizer lá que depois muitos dos discípulos já não andavam mais com Jesus. Porque Jesus diz: olha, para ter parte comigo, é preciso comer da minha carne e beber do meu sangue. E comungar, participar da Eucaristia, do sacramento, isso exige de mim o quê? Fidelidade, exige responsabilidade, compromisso, fé, amor. E lá já naquele tempo, muitos discípulos não queriam ter compromisso com a fé, compromisso com a igreja, compromisso com Cristo. Então nós vamos encontrar hoje também, talvez muitos discípulos que não querem caminhar com Jesus, não querem participar do banquete da Eucaristia, porque a Eucaristia ela exige de nós fidelidade, amor, respeito, fé. Então, meus irmãos e irmãs, eu faço aqui um convite muito especial a vocês. Chegando em casa, não é? Pega a sua Bíblia, abra no São João, capítulo 6, e comece a fazer. Não precisa ler todo o capítulo num dia, mas a cada dia leia um trecho do capítulo 6, o grande discurso eucarístico, e vai fazendo a sua meditação, a sua reflexão. Eu sei que aqui todo mundo antes de dormir gosta de fazer leitura de alguma coisa, não é? Talvez aquela revista lá da novela, quer saber o que vai acontecer na Avenida Brasil, não é? Ou na Cheia de Charme, tudo isso, né? Então é preciso agora, pode ler a novela, mas pega o capítulo 6 de João, tá certo? E vai fazer a sua leitura meditativa, contemplativa. É o próprio Jesus que aqui está nos exortando, nos orientando, nos ensinando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.